Regime bruscamente variado. Nós vimos o escoamento uniforme, né, que é aquele escoamento onde eu não tenho variação da linha d'água. Depois, nós passamos ao escoamento variado, né? Estudamos primeiro o escoamento gradualmente variado, que é o remanso, né? É uma variação gradual, é uma variação pequena em relação ao Y, mais longa em relação ao alcance dessa variação ao longo do rio, ao longo do canal que você está estudando. E agora nós vamos ver uma variação brusca, que nós chamamos de ressalto hidráulico. Bom, em primeiro lugar, o ressalto hidráulico, ele é caracterizado por uma grande variação da linha d'água no sentido ascendente e por uma grande perda de energia. Esse fenômeno é um fenômeno natural e ele acontece sempre quando eu tenho uma variação do escoamento torrencial para o escoamento fluvial. Relembrando, escoamento torrencial é aquele escoamento em que eu tenho uma velocidade grande, né? Então, o termo cinético da energia V ao quadrado sobre 2G, ele é elevado. E o termo potencial, que seria a altura da linha d'água, Y, é um termo pequeno. E o escoamento fluvial é aquele que tem uma velocidade baixa, então, portanto, o termo cinético da energia é um termo pequeno e o termo potencial, que seria o Y, é um termo grande. Então, ocorre uma brusca elevação da linha d'água por conta disso, né? Se eu estou diminuindo a velocidade, estou aumentando o Y, por isso que acontece essa elevação brusca da linha d'água. Observa-se instabilidade na superfície, uma grande instabilidade através de ondulações, e isso a gente chama de ressalto hidráulico. Tem algumas coisas, então, que nós precisamos entender, né, desse processo. Nós temos uma altura da linha d'água antes do ressalto, que nós chamamos de Y1, e nós temos uma altura da linha d'água depois do ressalto, que nós chamamos de Y2, como vocês podem ver aí no desenho que está mostrado na tela, né? Y1 é menor que o Y2, porque o Y1 está no torrencial e o Y2 está no fluvial. Com relação ao termo cinético, né, a princípio ele é grande, V1 ao quadrado sobre 2G, e ele passa a ser pequeno depois do ressalto. O Y1 e o Y2 são denominados profundidades conjugadas do ressalto hidráulico. Nós temos uma perda de energia, que é uma perda de carga no ressalto, né, que aí na figura está denominada como ΔE, mas nós podemos chamar de ΔH, como fazemos. E essa perda de carga, ela tem a ver com a energia total antes do ressalto, no ponto 1, e a energia total depois do ressalto, no ponto 2. Bom, agora vamos ver a classificação dos ressaltos, né? Essa classificação, ela depende do número de Froude a montante do ressalto, ou seja, o número de Froude antes do ressalto, o número de Froude no ponto 1, conforme vimos na figura anterior. Então, vejam aí, o item A, né? O ressalto, ele só acontece quando o Froude 1 for maior que 1, certo? Porque nós já vimos que o número de Froude igual a 1 é o escoamento crítico, maior que 1 é o escoamento torrencial e menor que 1 é o escoamento fluvial. Então, se o ressalto acontece do torrencial para o fluvial, eu só posso ter um Froude 1 maior que 1.
Então, se eu tiver um ressalto entre o número 1 e o 1.7, isso não é ressalto, né? Ele apresenta uma ondulação aí na linha d'água, mas isso não pode ser considerado um ressalto. Mas isso a gente fala porque está na literatura. Então, existe aí uma transição que ocorre de maneira gradual apenas. Bom, um ressalto fraco é aquele que acontece entre o FRUD 1, 1.7 e 2,5. O que a gente percebe nesse ressalto fraco? Uma pequena elevação da linha d'água, né? Mas por ela ser pequena, a gente tem uma dissipação de energia baixa. Ele, então, já pode-se falar que é um ressalto, né? Nesse caso, apesar de ser um ressalto fraco. O ressalto oscilante, ele acontece entre FRUD 1, 2,5 e 4,5. A gente consegue observar uma elevação já significativa da linha d'água, né? Uma turbulência, onde ele está acontecendo, uma oscilação, né? Uma grande oscilação, ondulação da superfície. E esse ressalto oscilante já pode ser considerado como um aspecto típico de ressalto. Já o ressalto normal ou estável é aquele que acontece entre o FRUD 1, 4,5 e 9, né? Esse ressalto ele é muito utilizado na engenharia hidráulica para dissipação de energia. Por quê? Porque ele é estável, ou seja, estável significa que ele não provoca ondulações a jusante. Eu não tenho ondulações rio abaixo. E a energia dissipada fica entre 45% e 70% da energia no ponto 1, ela é dissipada. Então, esse ressalto normal estável, ele é muito importante na engenharia hidráulica. E, por fim, temos o ressalto forte. É um ressalto que acontece quando o FRUD 1, ou seja, na seção 1, antes do ressalto, está maior do que 9. Esse ressalto ele é muito eficaz na dissipação da energia, ele dissipa cerca de 85% da energia, porém tem um problema, né? É um ressalto que pode causar erosão em bacias de dissipação, por exemplo, onde ele está se formando. Bacias de dissipação são aquelas lajes reforçadas de concreto que são executadas após barragens, exatamente para essa finalidade, dissipação de energia. Outro problema também é que esse ressalto ele não é muito estável, né? Ele tem algumas ondulações que se propagam para jusante, e essas ondulações elas podem causar um problema sério que seria a erosão de margem. Vamos falar agora da impulsão no ressalto, que é uma grandeza bastante importante. Ela está relacionada com a quantidade de movimento. Nós vamos fazer uma análise no volume de controle. Esse volume de controle ele é limitado pela seção 1 e pela seção 2, que são as seções das profundidades conjugadas. E nós vamos fazer essa análise nessa seção de controle. E para isso, vamos fazer algumas suposições. Nós vamos pensar que o canal é de baixa declividade e vamos desprezar a força de atrito. Então, nós temos uma força que nós chamamos de empuxo, e a expressão geral do empuxo é o produto entre o peso específico da água, a área molhada e um YG, que é o Y do centro de gravidade, né? O Y do centro de gravidade. Então, na seção 1, nós temos o peso específico da água, uma área molhada que vai ser menor do que na seção 2,
E o YG vai ser o Y1 dividido por 2, certo? Então, eu tenho uma força, um empuxo num sentido. E na seção 2 eu vou ter um empuxo, essa força, né? Uma força também, no sentido contrário. Na seção 2, o empuxo é peso específico da água, área molhada, e o YG, que seria o Y2 sobre 2, tá bom? Bom, vamos analisar então no volume de controle, através da equação de quantidade de movimento. O volume de controle do ressalto, ele vai ser limitado pela seção 1 e 2, que se referem às profundidades conjugadas. A equação da quantidade de movimento vai ser utilizada porque acontece uma brusca mudança na força hidrostática, né? Então, o problema ele vai ser relativo às profundidades conjugadas, que são bem diferentes. Nós temos aí uma geometria, vamos utilizar uma geometria retangular e uma determinada vazão, né? Não esqueçam que nós estamos em escoamento permanente. Então, o estudo será realizado segundo o teorema da quantidade de movimento para escoamento permanente. E a resultante de todas as forças que atuam no volume de controle é igual ao fluxo da quantidade de movimento. Então, a gente vai desprezar a força peso e a força tangencial nas paredes e no fundo. Por quê? Porque elas são pequenas e elas são opostas. Então, dessa forma, a gente pode desprezar. Então, vejam aí a primeira expressão, né? A somatória do empuxo, que é do que a gente está falando, é a integral na superfície de controle, velocidade, né? Esse x significa na direção x, isso tem a ver com massa específica, tem a ver com velocidade, tem a ver com área molhada. Aí nós temos aí o empuxo na seção 1, numa direção, e o empuxo na seção 2, na direção contrária, né? Aí a integral lá vai ser o V1 vezes ρV1S1 negativo, mais o V2 vezes ρV2S2 positivo. Isso por causa dos sentidos contrários das forças, E1 e E2. Bom, e aí nós vamos chegar nessa equação aí, né? O E1 menos o E2 seria o ρ, que é ao quadrado, 1 sobre S2 menos 1 sobre S1. Essas áreas são as áreas das profundidades conjugadas, das seções das profundidades conjugadas. Bom, nós vimos do slide anterior a equação do empuxo, né? Que ela está relacionada ao peso específico da água, está relacionada à área molhada e está relacionada ao y do centro de gravidade, né? Então, seria, para cada seção que a gente está analisando, seria o centro de gravidade da seção. Então, substituindo essa equação na equação acima, nós vamos chegar nessa equação que envolve aí todas essas grandezas das quais nós falamos, né? E aí, então, se a gente fizer um arranjo, nós vamos chegar aqui na penúltima linha que diz o seguinte, que é o quadrado sobre GS1 mais S1 vezes Y de gravidade 1. O que é isso? Isso é impulso 1. Vai ser igual a, impulsão. Vai ser igual a Q ao quadrado sobre GS2 mais S2 vezes Y de gravidade 2. Isso quer dizer impulsão 2. Ou seja, nós chegamos à conclusão que a impulsão 1
tem que ser igual à impulsão 2. Que é um pouquinho lógico, né? Porque, veja, na seção 1, nós temos uma massa pequena e uma velocidade grande, né? Na seção 2, nós temos uma massa grande e uma velocidade pequena, né? Então, como a gente está falando de quantidade de movimento, então, mais ou menos, essas forças, elas se anulam. É por isso que o ressalto, ele para, né? Ele fica estacionário. Ele não caminha nem para jusante, nem para montante. Isso acontece quando as impulsões 1 e 2 são iguais. E a impulsão mínima desse processo todo acontece quando o y for crítico. É dessa teoria que vem as equações das profundidades conjugadas, né? Então, considerando que a impulsão 1 é igual à impulsão 2 quando o ressalto está estacionário para canais retangulares, se a gente não conhece a profundidade y1, a profundidade y2 e conhece a profundidade y1, a gente usa essa primeira equação, né? Ela envolve o y1, o y2 e o fru de 1. Já se a gente conhece o y2 e não conhece o y1, a gente usa a segunda equação. Bom, então basta eu saber uma das profundidades conjugadas para conseguir determinar a outra. É importante eu determinar qual é a eficiência do ressalto. Então, a eficiência do ressalto é o quanto foi gasto de energia em relação à energia que havia antes do ressalto acontecer. Aqui está, né, dizendo no slide que a relação entre a energia dissipada e a energia na seção amontante do ressalto. Então, se a gente dividir o ΔH, né, que é a perda de energia no ressalto, pela carga específica em 1, nós vamos calcular a eficiência. O comprimento do ressalto é uma grandeza bastante importante, porque quando a gente projeta uma bacia de dissipação de drenagem, por exemplo, depois de um vertedor de barragem, nós precisamos saber qual é o comprimento que temos que fazer essa bacia de dissipação. E para isso, uma das coisas que a gente tem que determinar é o comprimento do ressalto. É uma grandeza difícil de determinar, porém existem algumas expressões empíricas. Nós vamos falar aqui da expressão do United States Bureau of Reclamation, que permite, através desse gráfico aqui, que nós estamos vendo, né, permite a determinação do L. Bom, então aqui, ó, no X nós temos o fru de 1, quer dizer, o número de frude calculado na seção 1, a seção antes do ressalto acontecer. E aqui nós temos o LR sobre Y2, isso aqui é L do ressalto sobre Y2, profundidade conjugada na seção 2, ou seja, no final do ressalto. Então, primeiro nós calculamos o fru de 1, digamos que dê número 4, né? Aí o número 4, eu vou até a curva, volto aqui para o Y, né? E aqui eu tenho que o LR sobre o Y2 é mais ou menos 5,5. Como eu sei qual é o Y2, então o L do ressalto vai ser o 5,5 vezes o Y2. É assim que a gente determina, então, o comprimento do ressalto. Vamos agora falar da localização do ressalto. É importante a gente saber mais ou menos aonde ele vai se localizar. Então, nós temos aí 6 figuras, né?
As 3 figuras da primeira linha são relativas a uma barragem e as 3 figuras da última linha são relativas a uma comporta de fundo. Nós temos aqui embaixo, né, algumas definições. Então, o Y2 é a profundidade conjugada do ressalto ajusante. Então, quando o ressalto se forma, ele tem as suas profundidades conjugadas, a Y1, que é a montante, e o Y2, que é a jusante. Por outro lado, o Y'2 seria a profundidade final do escoamento ajusante. Isso aqui significa o Y uniforme. Então, o ressalto ele vai se formar num canal. Esse canal ele tem um escoamento permanente uniforme. E o Y uniforme vai ser esse Y'2. Então, aqui no caso 1, é quando o ressalto se forma, né? E o Y conjugado dele, 2, é igual ao Y uniforme do canal. No caso 2, quando o Y conjugado do ressalto vai ser maior que o Y uniforme. E no caso 3, vai ser quando o Y uniforme é maior que o Y conjugado do ressalto. Então, se acontecer esta situação aqui, o ressalto vai se formar ali próximo à barragem, né? Não vai haver problema. Já quando acontece o caso 2, né? O meu Y uniforme, que é essa linha preta aqui, ele está mais baixo que o Y2 do ressalto. E aí o ressalto só tem uma maneira dele se acoplar ao Y uniforme, é caminhando para a jusante. Então, ele vai caminhar para a jusante, o Y2 vai diminuir até chegar no Y'2, e aí o ressalto vai parar de caminhar. Já no caso 3, né, é o contrário. O meu Y uniforme, ele está mais alto que o Y2 conjugado do ressalto. E aí, o que vai acontecer? O meu ressalto, ele vai caminhar para a montante, no sentido de alcançar o Y'2. Como eu tenho uma barragem aqui, pode ser que o caminhar para a montante seja encontrar esse obstáculo, e aí pode acontecer do ressalto ficar afogado. Bom, para que isso é importante? Isso é importante porque depois de uma barragem, a gente pode ter aqui uma bacia de dissipação. Essa bacia de dissipação nada mais é do que uma laje de concreto reforçada para dissipar energia. Como o ressalto está se formando aqui, ele vai ser o elemento utilizado para dissipar energia. Então, essa área é uma área de grande turbulência, por isso que eles reforçam esse local. Quanto mais o ressalto estiver próximo do elemento que o formou, no caso a barragem, menor vai ser a minha bacia de dissipação, ou seja, eu vou ter um menor custo aí na sua execução, na sua obra. Então, essa situação é uma situação requerida, né? É uma situação que o ressalto se forme o mais próximo possível da bacia do vertedor. Então, o caso 1 seria isso, né? Seria o meu ressalto, o meu Y'2, ou seja, o meu Y uniforme é igual ao Y'2 do ressalto. Então, o ressalto está se formando aqui bem pertinho. É uma situação hidraulicamente boa e para custo também boa. Bom, aqui, essas 3 figuras aqui abaixo
são as mesmas situações que eu descrevi acima, né? Só que o elemento que está causando o ressalto é a comporta de fundo. Eu posso colocar uma bacia de dissipação aqui também, com o objetivo, né, de dissipar energia. Ela também tem que ser reforçada, porque é uma área de grande turbulência, né, de muitas forças aí agindo, e pode acontecer de eu ter uma erosão aqui, então por isso que eu tenho que reforçar esse local. Bom, então, quando o ressalto ele se tornar estacionário, ou seja, quando ele vai ficar parado, não vai andar nem para frente, nem para trás, é até esse local que eu tenho que projetar a minha bacia de dissipação, se ela ocorrer mesmo, se for necessário. Bom, agora nós temos 2 exercícios para fazer, que nós podemos fazer ou por aqui, ou vamos fazer em aula. Melhor fazer em aula, né? Porque daí vocês terão dúvidas e vão perguntando. Então, esse exercício 1 é um exercício muito simples. Depois, na sequência, nós temos o exercício 2, que é um exercício um pouquinho mais complicado. Então, eu deixo aqui para vocês fazerem sozinhos o exercício 1, caso vocês consigam, né? Se não, faremos em aula, não há problema. E poderemos fazer juntos o exercício 2. Tá bom? Bom trabalho, então, para vocês.